Hoje nós vamos para a aula 8. A aula 8 diz respeito a um tema muito frequente na doutrina espírita, que é a obsessão. Para tanto, a gente vai ter que se socorrer da leitura de 4 livros da codificação que falam sobre obsessão. Livro dos Médiuns. Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão por espíritos inferiores que procuram dominar. O primeiro detalhe da obsessão, segundo Kardec, é que é praticada por espíritos inferiores que desejam dominar. Espíritos bons, obviamente, não desejam dominar as pessoas. Evangelho segundo o Espiritismo é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Ação persistente, ou seja, contínua, que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perspectivas sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Livro dos Espíritos, capítulo 9, questão 474. A alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsediada, ao ponto de sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada. Veja, ficar na dependência de outro espírito, subjugação, obsessão e paralisação do aspecto mental e do aspecto físico. Obras Póstumas, capítulo 7, item 56. Domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas, com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade deles, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Quando um espírito bom ou mau quer atuar sobre o indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se for um manto. Aqui não há, aquela ideia de que o espírito entra no corpo da pessoa. Como o Kardec ensina em Obras Póstumas, o espírito obsessor, ele atua então pelo perispírito do obsediado. Ele se imanta, ele fica do lado do espírito obsediado. Então não existe aquela questão do espírito entrar no corpo de um determinado indivíduo, como a gente frequentemente vê as pessoas falando. Ele está tomado, ele está possuído. Na verdade, o que acontece é que esse espírito se aproxima do obsediado, imanta seu perispírito e dali ele passa a exercer a obsessão. Um dos melhores livros sobre isso, para quem está no começo, é um livro do Richard Simonetti, que se chama Quem Tem Medo da Obsessão, e que é um livro que esclarece de maneira bem simples o que é a obsessão. Segundo o Aurélio, a obsessão é impertinência, perseguição, preocupação com determinada ideia que domina frequentemente o espírito e resultante de sentimentos recalcados, ideia fixa ou mania. A palavra ideia fixa define bem o que é a obsessão. A obsessão, ela é a influência do espírito desencarnado sobre o espírito ou sobre o perispírito do irmão encarnado. O que vai acontecer? Quando a gente está no centro espírita, frequentemente, geralmente nas primeiras vezes, pessoas que não conhecem o espiritismo, não têm noção nenhuma sobre a mediunidade, elas são atendidas e frequentemente elas têm esse problema, esse detalhezinho, esse sintomazinho chamado obsessão. E quando a gente fala da obsessão, ninguém fica obsediado sem uma ligação mental. Aqui, o primeiro passo para se libertar
da chamada obsessão é que se procure ter uma atitude mental sempre alta, sempre padrões mentais de pensamento positivo, porque isso impede, né, o processo obsessivo. A obsessão é como se fosse um contrato de locação. Eu sou o imóvel e o espírito, evidentemente obsessor, é o locatário desse imóvel. Como se fosse um casamento onde eu sou casado de uma maneira indesejada com o espírito obsessor. Também o nosso irmão Bacelli, através de uma psicografia de nosso irmão José, ele nos ensina que a obsessão ela ataca o ponto mais fraco da pessoa, né? Então, por exemplo, frequente irmãos que fazem uso do álcool serem obsediados por outros irmãos que têm esse mesmo vício, o vício do álcool, o vício das drogas, né? O vício, por exemplo, do jogo. Muitos também têm a obsessão de irmãos que não têm conhecimento. É como o nosso irmão Ambrósio nos ensina, é como se eles estivessem andando na escuridão, eles acabam vendo uma luz e acabam se imantando, né, naquela luz, à procura muitas vezes de ajuda. Então, muitos e muitos centros espíritas e muitos médiums, né, e eu sou um exemplo vivo disso, eu fui para o espiritismo através do processo obsessivo. É por isso aquela explicação que é conhecida, né, na sociedade, que no espiritismo você vai pelo amor ou pela dor, né? E essa dor muitas vezes é o processo obsessivo. Detectando os sintomas de um processo obsessivo, nós temos vários, né? Primeiro, dor de cabeça, dor nas costas, dor de estômago, sintomas de ordem mental, pensamentos ruins, presença de vultos, ruídos, desejo de se matar, tristeza, pesadelo. A pessoa sofre uma hemorragia de suas energias, ou seja, ela dorme a noite inteira e no outro dia ela acorda cansada, ela acorda geralmente de mau humor, como se dormisse várias horas e acordasse sempre cansada. Quando a gente estuda a obsessão, no livro dos médiuns e também em todos os livros da codificação, o Kardec classificou a obsessão em 3 grandes categorias. As obsessões chamadas simples, a fascinação e, por último, a subjugação, né? A primeira, a chamada obsessão simples, ela é a mais leve. A pessoa ela tem consciência de que aquilo que ela está fazendo é uma coisa absurda, mas mesmo assim ela faz. Exemplo, a pessoa que entra na casa várias vezes para ver se a porta está trancada. Segundo, ela vai verificar se a torneira do gás está fechada. Ela tem que passar, por exemplo, no sinal todo dia, às 8 horas da manhã, esse sinal tem que estar verde. Geralmente, esse tipo de obsessão ela é causada pelos chamados espíritos brincalhões ou chamados pelos espíritos zombeteiros. Em casos mais graves, ela pode se transformar na psicologia, na síndrome do transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Na fascinação, o encarnado ele tem plena ciência de que está certo, mesmo consciente desses absurdos. Veja, aqui é o maior problema da mediunidade, o chamado médium fascinado. Às vezes ele tem diante de si um espírito, esse espírito começa a falar uma série de coisas, o encarnado passa a acreditar naquele espírito como se fosse uma verdade absoluta, mesmo que tudo que ele fale fosse uma besteira muito grande. E quando você vai alertar essa pessoa que ela está fascinada, por exemplo, ela acaba brigando com você, ela acaba discutindo com você por causa dessa influência. A fascinação talvez atinja muitos médiuns por causa da vaidade, por causa do orgulho, por causa da prepotência, por causa da arrogância, né?
E por último, aquele que é mais conhecido e muitas vezes retratado, né, nas telas dos cinemas, que é a chamada possessão demoníaca ou a chamada subjugação. Essa é a mais grave. Ele sofre não só no aspecto psicológico, mas também no aspecto físico. Ela assemelha-se muito àquela possessão demoníaca que a gente assistiu naquele filme Exorcista. Nós vemos que o espírito domina praticamente o encarnado, domina os movimentos, não há nenhum elemento vontade por parte do encarnado e ela é terrível para o tratamento. Algumas vezes eu já vi casos de subjugação e eles são casos extremamente graves. Uma vez nós atendemos uma pessoa que estava nessa situação, atendemos e o tratamento foi bem complexo, porque ele também tem que envolver o tratamento médico, porque não tem como, nesses casos, você providenciar o desligamento como se faz o desligamento no centro espírita, né? Então foi preciso até nesse caso um tratamento médico e posteriormente essa pessoa foi encaminhada também para um tratamento psicológico e depois de muito passe, muita doutrinação, depois de conversar muito com esse espírito, ele acabou abandonando a pessoa. Então nós temos ainda, né, a auto-obsessão. Eu mesmo me obsedio. Eu acho que eu estou doente, que nada dá certo para mim, que a vida só dá certo para os outros, que os outros têm coisas melhores que as minhas, que eu sou infeliz. E uma também que eu atendi, um caso muito engraçado, uma moça foi ser atendida no centro espírita e ela foi levada para a desobsessão, né? Quando ela foi para a desobsessão, o espírito que estava acompanhando ela, ele se manifestou de um modo bem peculiar. Ele se dirigiu a mim, eu estava doutrinando, conversando com os espíritos. Ele disse assim para mim, mas quem deveria estar aqui é ela, não eu. Mas eu disse, por quê, meu irmão? Não, é porque toda hora ela me chama, toda hora ela quer que eu faça isso, toda hora que ela quer que eu ache uma chave que ela perdeu, toda hora ela quer que eu fale para ela o que ela tem que fazer, e eu preciso evoluir, e ela não me deixa evoluir. Então também existe o caso de uma subjugação, né, de uma obsessão do encarnado para com o desencarnado. Ah, minha mãe morreu, vou ligar para ela para pedir para ela achar minha chave, para ela interceder para o meu filho, porque minha mãe está num lugar melhor. E muitas vezes esse espírito familiar não está num lugar melhor. Muitas vezes ele precisa de auxílio. E aí o que acontece? Ele tem que sair de onde ele está para vir e socorrer aquela pessoa que está chamando ela frequentemente. Então nós aconselhamos a não pedir auxílio para aqueles espíritos familiares como pais, mães, irmãos, tios que estão num outro plano e que muitas vezes, né, são chamados e têm que vir atender à vontade do encarnado. Então basicamente, apenas para a gente relembrar, a obsessão é uma ideia fixa, uma atuação de espíritos que não têm conhecimento e, principalmente, ela se classifica em subjugação, né, obsessão simples e fascinação. Um outro caso interessante também é aquelas crianças que fazem aquela brincadeira do copo. Eles colocam o copo e começam a fazer perguntas para o copo e etc. Um dia eu cheguei, uma menina estava fazendo isso e, de repente, todas aquelas crianças fazendo perguntas para o copo. E um espírito ali brincalhão, zombeteiro, escreveu, né, que era Satanás e não ficou uma criança na brincadeira do copo. Jogaram o copo na parede, o copo não quebrou. Aí nós tivemos que chamar os irmãos, tivemos que fazer com que aquele espírito se manifestasse, esclarecemos aquele espírito e aquele espírito falou assim, mas eles me chamaram. Os espíritos chamados de zombeteiros, brincalhões, né? Se você perguntar quais são os números da Mega Sena, ele vai te dar. Ele responde a tudo. Os espíritos bons, eles só se manifestam e só respondem questões que são relevantes. Então, por isso que há uma certa preocupação com esse negócio de cartomancia, leitura de cartas, tarô,
etc. Mas eu vou voltar ao tema, porque é um tema muito amplo, e espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisinha sobre obsessão. Obrigado a todos e até a próxima.